Maria. Vamos acordar, meu amor? Tá na hora. Vou fazer seu café. Bom. Tô atrasado hoje. Maria, vamos, Maria. Tô indo. Maricota, minha filha, hoje vamos comer rapidinho que a gente tá super atrasado. Olha lá. 3 dias que eu chamei o encanador, ele não apareceu, o vazamento continua. O meio ambiente agradece, a minha conta também. Você tá bem, meu amor? Acordou super cedo, Márcia? Tô ótima, meu amor. Só tenho que entregar um projeto agora cedo, a cliente vai passar de manhã no escritório. E olha, a reforma dela é gigantesca, viu? Ah, é? Vocês, engenheiros, não fazem a menor ideia do que os clientes fazem com os projetos de vocês. Melhor com o cliente do que sem eles, né? Vamos, filha. Tchau, filhota. Bom dia. Tchau, mãe. Tiago, você me faz um favor? Sim. Consegue o número daquele eletricista pra mim? Eletricista também? É, meu amor, pra gente consertar as tomadas lá do quarto. Ai, as tomadas do quarto. Tá bom, eu resolvo tudo isso hoje, tá? Obrigada, bom dia. Vamos, Maricota, vamos, Maricota. Nossa, Edmilson, minha filha, corre pro carro que a gente tá super atrasado. Vai entrando no carro. Bom dia, seu Edmilson. Vixe, é um frio danado, seu Edmilson. Frio danado. Seu Edmilson, eu tô cheio de problema lá em casa. Problema hidráulico, elétrico. Você não tem um dos eletricistas pra me indicar, não? Seu Tiago, tem um aqui no 202 trabalhando. 202 é doutor Elcio, né? E tem um no 307. Dona Elvira. Isso. Agora eu não posso indicar porque eu não conheço eles. Agora eu conheço um que eu tenho o cartão dele, que eu garanto pro senhor que é de alto nível, o senhor vai ficar sem preocupação. O senhor tem o cartão dele aí? É, eu. O senhor me empresta? É bom mesmo. Excelente. Ô, seu Edmilson, devia ter falado com o senhor primeiro, sabe? Porque eu chamei um encanador aí, mas tem 3 dias e ele até agora não apareceu. Mas não foi eu que indiquei ele pro senhor. Não foi. Eu só indico se tiver procedência, se souber fazer as coisas, for competente. Não, é por isso que eu gosto de pedir indicação pro senhor. Eu vou fazer o seguinte, com relação ao encanador, eu vou esperar até hoje para ver se ele aparece. Se ele não aparecer, o senhor teria um encanador competente para me indicar? Claro. Eu tô aqui há muito tempo nessa vida. Eu não conheço essa pessoa toda. Vou lhe indicar um encanador também de alto nível. Eu devia ter perguntado primeiro pro senhor. Seu Edmilson, obrigado. Eu vou levar a Maria para a escola. Tá? Tô Ok. atrasado. Mariazinha! Agora eu entendi o porquê da nota baixa em matemática. É o joguinho. Ô, Maria, corre que a gente tá super atrasado. Vamos lá. Ô, Marcelo ali. Ei, Marcelo. Fala, Thiago. Filha, vai lá, que eu vou falar com o tio Marcelo. Presta atenção na aula, larga esse joguinho, por favor, tá? Abre aí pra ela, por favor. Fala, Maria. E aí? Você tá bom, Marcelo? Beleza, Tá? você? Bom? Tudo bom, ainda bem que eu te encontrei. Se por acaso não sabe de um professor de matemática pra dar umas aulas de reforço aí pra Maria? Por acaso eu sei. Um moleque precisou ano passado, um cara bem legal. Bom? Pô, pegou rapidinho, um moleque passou de ano legal. Olha aí, que Vou te legal. passar o contato dele. Acho que eu tenho um contato de mais uns 2 que a direção me passou na época. Vou te passar os 3 porque aí você fica com opção. É bom ter 3 opções. Hoje em dia, quando a gente acerta de primeiro, fica até desconfiado, né? Bom, eu tenho que correr. Não esquece que hoje tem happy hour e eu sou amigo da vez, aproveita. Não esqueço, vou aproveitar. Então, 3 professores, 3 eletricistas para escolher um. E não é que a gente erra. E olha, a campanha eleitoral está chegando. Tem tantos candidatos, eu não sei quando é que eu vou arrumar tempo para escolher um deles. Ainda mais escolher um que pense como eu. A gente está num cenário muito delicado e muito complicado politicamente no Brasil, que é essa falta de identidade,
essa falta de se sentir parte. Eu, com o passar do tempo, acabei tendendo a uma perspectiva menos partidária, mais ideológica. Mas acreditar que a transformação ela precisa ser fundamentada em alguns princípios, que a gente precisa construir esses princípios humanos, solidários, e que eu, a partir daí, eu voto, por exemplo, em quem tem ligação direta com causas que eu acredito ser essenciais. Porque a democracia ela tem que ser participativa, mas ela não tem que ser participativa só na questão do voto, ela tem que ser participativa na questão da tomada de decisão diária, em que as instâncias deliberativas do governo, do Estado, sejam feitas com base popular. Não só o parlamentar que chega lá e vota, mas antes desses votos, que de alguma forma hajam pequenas câmaras, pequenos conselhos, pequenos fóruns, em cada bairro, em cada cidade, em cada estado, e que esses fóruns, essas comissões, esses vários núcleos consigam de alguma forma chegar a conclusões que sejam mais para todos. A democracia ela é o caminho, ela é o que a gente precisa ter, é o que a gente precisa brigar nesse momento. O momento é muito delicado, a democracia realmente está em risco, mas que ela vai ter mais força quando a gente conseguir construir esses pequenos espaços de representatividade, porque a população em geral ela se sente abandonada de alguma forma. Quando você fala em democracia direta, isso é um tema que eu tenho gostado muito de estudar, assim. Até que ponto a gente não foi também maquiado e construído um processo democrático que a gente criou o hábito de apenas ir na urna e despejar o nosso voto. Então, Abder, você pegou uma questão crucial. Vamos falar de espelhos. O Brasil ele é um celeiro de contradições. É um país cheio de potencialidades e extremamente complexo, não é, no aspecto da sua representação social. Exatamente porque a nossa história foi entrecortada. E o cidadão, a pessoa, não é, as pessoas, a vida das pessoas, não foi nunca o elemento nuclear da existência dessa representação. É óbvio, num Brasil desse tamanho, não dá para, uma vez por mês, a gente pedir, levante a mão, quem é a favor do desarmamento, ou quem é contra ou a favor do aborto, ou quem é contra ou a favor das eleições diretas já. E nós sabemos, efetivamente, que temos que ter mecanismos de representação, de delegação de representação. Como a gente realiza nos movimentos sociais, você elege o seu delegado. O deputado deveria ser compreendido assim, ele é um delegado de um segmento da sociedade, para trazer aqui a voz da sociedade. A chave do conflito, para mim, está nesse poder econômico, está nessa estrutura de poder que a gente tem que fazer um diálogo sério. Nós podemos dizer que o Congresso deveria ser o espelho plano da sociedade brasileira. E eu olhar para você e você se enxergar em mim e vice-versa. Mas, infelizmente, essa imagem é distorcida. E o que é que leva à distorção dessa imagem? O capital, o dinheiro. O dinheiro passou a ser o grande cabo eleitoral desse país e não é de hoje. Vem do Império, onde só se votava se tivesse dote e só poderia ser votado se tivesse um dote triplo. As mulheres não votavam, né? Então, os negros e os analfabetos não votavam. Era chamada eleição censitária. O Brasil, ele sempre foi um país em que não era institucionalizada a existência de castas, mas elas sempre existiram. Esse sistema último que se montou com o financiamento privado, quem tem mais pode mais. Não é? Quem tem mais pode mais. Então, qual é a grande luta? É fazer com que tenha mais voz a comunidade na base e que a representação seja de fato autêntica. Então tem que ter regras justas, iguais, igualdade de oportunidades, para que a democracia por delegação ela seja completamente vinculada à democracia direta. Ô, Rodrigo, tudo Fala, bem? Thiago. Ganha desculpa atraso aí, correria. Bom que você chegou, cara. É o seguinte, ó, eu tô com uma demanda grande, hoje o dia tá curto. Tem que entregar esse projeto hoje às 4 horas. Vê se você trabalha no módulo 1. Pois é, era pra 6, mas agora vai ser 4. Vê se você adianta o módulo 1, que eu vou mexendo no 2 pra gente poder adiantar isso, tá? Eu vou recuperar o tempo perdido. Tá legal. Só tenho que dar um telefonema pra Márcia, rapaz, cheio de pepino hoje. Tá. Oi? Tudo bem, amor? Tudo. Pode falar? Rapidinho. Cheguei no escritório aqui, então
uma correria danada. Você sabe aquilo que você me pediu do eletricista? Então, falei com o seu Edmilson. Ele me indicou 3. Um está trabalhando na casa do Dr. Elcio, tem um outro que está trabalhando aí na Dona Elvira. E um terceiro lá que ele me indicou. Você não poderia olhar e escolher qual que é o melhor, o mais bem indicado, não? Ih, mas eu tô tão enrolada aqui hoje. Eu te falei de manhã, tô esperando uma cliente, tá pesado. Amor, é que eu também tô com uma outra questão que eu tenho que resolver aqui. Tá, tudo bem. Vai, deixa que eu resolvo isso. É que eu encontrei com o Marcelo lá na escola da Maria, eu acho que ela tá precisando de um reforço de matemática. Ela tá indo muito mal, sabe? Vai ter prova final daqui a 2 meses. Ela vai acabar ficando de recuperação. E o Marcelo me indicou 3 professores de matemática. Aí eu ligo daqui pros professores, você liga pros eletricistas. Olha, mas você bem que podia dar umas aulas você mesmo pra Maria, né? Você é tão bom em cálculo. Mas eu não tenho tempo, né, amor? É complicado. Olha, ela vai precisar, porque se ela não tiver um reforço, as provas finais estão chegando, ela vai reprovar. Então, eu vou arrumar um jeito de ligar aqui mais tarde para eles, escolher qual é o melhor, tá bem? Mas essa conta é sua, tá? Tá bom, um beijo. Beijo. A gente sabe que não dá para brincar com o futuro de ninguém, principalmente das mulheres. Porque nesse país nós somos maioria, mas ainda somos minoria nos cargos executivos das empresas. E no poder legislativo, então... Na verdade, é que a gente tem uma luta de mulheres para se inserir no espaço da política, e a gente precisou de leis para garantir a participação. Mas não tem, na verdade, um interesse. A divisão sexual do trabalho, por exemplo, ela pesa muito sobre as mulheres. Nós, mulheres, temos jornadas imensas de trabalho, dupla, tripla jornadas de trabalho. Então, isso já nos desfavorece. Na formação dentro dos espaços públicos, como a escola, a universidade e outros espaços coletivos, as pessoas não estão exatamente buscando a voz da mulher para dizer o que ela pensa, o que ela sente, para ela contribuir. A gente ainda vive um resquício de um tempo que a mulher era para o privado e o homem para o público. O espaço de cuidado domina muito a vida das mulheres. Então, a gente acaba ficando alienado da possibilidade de estar ali, porque existe toda uma estrutura social que nos impede de estar ali. Como que é se sentir tão só num lugar que deveria ser a casa do povo? E eu estou dizendo tão só racialmente, eu estou dizendo tão só na perspectiva de gênero. E de classe, porque nós estamos vivendo hoje no Brasil, realmente, né? Estamos vivendo uma grande batalha, uma luta de classe. Não adianta dizer que não, porque é onde a maioria vai se submeter à minoria, porque a minoria se encastelou no espaço de poder de decisão. Então, eles sabem o que é melhor para toda uma população. Mas eu nunca olhei só para dentro do plenário. Nunca. Eu nunca tive esta solidão. Eu sinto falta da representação nossa, da mulher negra, né, do negro no plenário. Quando eu olho para o plenário, eu só vejo uma pessoa na minha frente. Eu me lembro de Dona Ovídia, lavadeira, que dizia: minha filha, lute para que negro tenha o seu lugar. Lute. E eu fui lutar, porque não tem coisa melhor do que você não esquecer de onde você veio e para onde você deve ir. A solidão é de representação. Exatamente. Nós não estamos representados nos espaços de poder. E aí não é só aqui, não. A gente continua não sendo gerente de banco, a gente não continua... Quer dizer, tem uma série de conquistas que temos que fazer ainda. Então, não. Quando você olhar para esse plenário, lembra do povo que está lá fora, que tem que vir ocupar esse espaço. Mas essa casa alijou a população negra de entrar nela, né? De ocupar as arquibancadas, de ocupar os espaços de fala. Agora, se a gente pensa o seguinte, pensando na perspectiva da mulher, mulheres brancas estão subrepresentadas nessa casa, porque a gente também tem uma quantidade pequena de mulheres ocupando esse espaço. Exatamente. Nós, mulheres negras, nós não estamos sequer representadas. Nós somos maioria da população. Se somos maioria da população, eu quero paridade nessa coisa.
entende? Quero paridade. É para isso que a gente está lutando, é para isso que nós temos que estar cada dia mais organizados. Na minha esfera micro, eu tenho tentado abrir esses caminhos de debate, mas essa casa não seria o lugar principal, primordial de abrir esses debates, essas conversas. Quando é um determinado segmento, você tem todas as portas abertas. Quando é um outro segmento, né, que tem essa cara, esse perfil do povo, aí você vê as dificuldades que são colocadas. Você tem um grande aparato, parece que a relação com o povo, nós somos assim depredadores, né? E esquecem de que o povo nos colocou aqui. Eu tenho a certeza, sendo rico, branco, direita, esquerda, centro, não foram outros senão o povo que nos colocou aqui. No entanto, a gente fecha a porta para isso. Rodrigo. Oi? Dá uma olhadinha, vê se você queria, se os cálculos estão certos. Confere para mim que eu vou almoçar e volto rapidinho. Tá. Tá? Ué, já voltou? Eu almocei. O que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu, cara. O que foi? Acabei de bater numa BMW. Pô, uma BMW, Rodrigo. Você tem seguro? Não, não tenho. Esse que é o problema. Eu tava dando ré, a culpa foi dele. Eu dando ré, na hora que eu olhei no retrovisor, pumba. Minha roda tá empenada, o pneu foi pro saco, a traseira arrebentada e eu não tenho seguro, pô. O BMW, cara. Tiago, e agora, cara? Pois é, você não tem um advogado pra me indicar, alguma coisa assim, não? Cara, advogado não tenho. Tem um lanterneiro bom, pode ajudar. Eu vou precisar. Arruma um contato dele pra mim. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma proposta para mudar esse cenário político em nosso país. Vamos reduzir a quantidade de partidos, vamos enxugar, vamos deixar 2 partidos, oposição em situação, porque dentro de Câmara e de Senado só tem 2 partidos. Ou você é opositor, ou você é da base do governo. Até para baratear as eleições. Fazer um voto distrital majoritário. Gente que conhece o seu distrito, conhece o seu povo e tem essa aproximação. Não dá. Infelizmente não dá. Tem que avisar ele. Ele vai ter que comprar outra roda. E essa aqui está condenada, amassou muito. O meu projeto é reduzir a Câmara, reduzir 50%. Brasília nós temos 8, cairia para 4. São Paulo nós temos 70, cairia para 35. Em todos os estados, nos 27 estados do país, reduzir em 50%. Quantidade de deputados, reduzir em 1/3, quantidade de senadores. O senhor não acha assim que nós temos uma Câmara muito inchada, com muitos deputados? Quando você pensa no total, parece um número grande, realmente. E tem que se pensar como otimizar esses custos, ou seja, como diminuir os custos para valorizar a representação, para valorizar a atuação parlamentar. Então, o que parece muito quando se junta o país todo, quando se vai de estado a estado, você acaba vendo que é importante ter representantes para poder estar ligado a cada uma das regiões. Com o voto distrital, majoritário, 2 partidos políticos, aí o deputado vai ser um representante de fato do povo. Ele vai trazer os problemas do seu povo para dentro da Câmara para ser debatido. Eu defendo uma redução no número de partidos, agora que também não chegue ao extremo do bipartidarismo, de você ter apenas 2. Eu acho que é pouco. Se a gente pudesse ter um sistema que reduzisse para cerca de 8 partidos, você daria a todo cidadão a oportunidade de escolher, para que você desse ao eleitor também um conforto para não dizer, se não for um, é o outro. O sistema distrital, ele é bem-vindo, porque ele vai dar
a cada região um representante, mas que a visão não seja aquela de estar ali resolvendo os problemas locais, a ponte que quebrou, o calçamento que não saiu. Isso o vereador e o deputado estadual eles fazem. Eu acho que é importante, e o Brasil tem carência disso. Pessoas que pensem os rumos que a nossa nação precisa tomar. E voto em lista? O que é que o senhor tem a dizer do voto em lista? Eu sou contra o voto em lista. Eu acredito que o voto em lista ele não permite a oxigenação da política. Essa capacidade de você deixar que o cidadão escolha da melhor forma quem é o seu representante. Cada partido vai apresentar uma lista de deputados, vai lá, 10, 20. Aí o que eu vou votar está lá em 10º colocado. Quem tem prioridade? Quem tem mandato. A proposta do voto em lista é isso. Né? Isso. Aí nós vamos acabar com a nossa Constituição. Desvirtua totalmente Não, a nossa escolha. Constituição, no artigo 1º, todo poder emana do povo. O voto em lista, o poder não emana mais do povo. Nós não vamos mais votar em quem a gente quer. O que eu defendo para a mudança do sistema político brasileiro é o voto majoritário. O voto majoritário é aquele em que entram os mais votados e ponto. Se acaba com a ideia da coligação proporcional, aquela história que o brasileiro não entende, que é como é que aquele deputado que foi mais votado perdeu a vaga para um que teve menos votos. Ninguém entende, o cidadão brasileiro se pergunta, se questiona, e isso acaba gerando uma falta de legitimidade da representação. É o que muita gente chama do efeito Tiririca. Por quê? Porque como o Tiririca foi muito votado, meu amigo Tiririca foi muito bem votado lá em São Paulo, o partido dele teve o direito de fazer mais 4, 5, 6 deputados, mas que tiveram 400 votos, 1.000, enquanto outros que tiveram 50 mil votos não entraram. E isso o cidadão diz, como é que está lá uma pessoa que não me representa? E botar ali uma barreira para o legislador, ele não vir para o executivo. Eu votei nas propostas dele, nas ideias, ele foi para o TCU, por exemplo, e entrou um suplente que eu não sei nem quem é. Suplente se é da coligação, se é do partido, então era botar essa barreira. Deputado é deputado, senador é senador, fica proibido. Essa é uma boa. Eu concordo, eu sou contra a figura do suplente. A gente tem que definir o que é política. Política é o quê? É contribuição? O senhor está aqui dando a sua contribuição, está emprestando seu conhecimento ou é profissão? Tem a história da nuvem, né? O que é política? Política é igual a nuvem. Se olha para uma nuvem, ela está de um jeito, baixa a cabeça, olha, ela está de outro jeito. É a nossa política. O que foi que Aristóteles disse da política? 2 palavras. Política é arte e ciência. Arte, dom, e ciência para você debater os assuntos. Sabe o que é que eu tenho escutado muito das pessoas? Pouca gente pouco se importa com que sistema político vai valer. O que precisa mudar são os princípios, são os conceitos na política. A nossa democracia tem que ser feita com mais transparência e com mais coerência. Alô? Oi, Tiago, consegui. Oi, amor. Olha, o eletricista já tá tudo certo. Ele disse que pode ir amanhã de manhã em casa, tá? Ah, ele é bom? Olha, eu tive ótimas referências dele. Diz que o serviço é super limpo, organizado, rápido. E o melhor de tudo, diz que ele faz de tudo pra baratear o preço. Bom, né? Tiago, você tá me ouvindo? Tiago, você tá me ouvindo? Oi, amor. Oi, tô ouvindo. Poxa, que bom. Que bom, querida. O que bom. foi? É que eu tô com um outro problemão aqui, sério, pra resolver. Eu bati o carro, amor. Como assim, Tiago? Você tá bem? Quando é que foi isso? Não, calma. Não aconteceu nada comigo. Quem ficou machucado foi o carro. O meu, que ficou com a traseira machucada, e o BMW, né, que eu bati, que arrebentou a frente. Não, o conserto vai ficar uma fortuna. Eu vou precisar de um advogado, Márcia. Olha, eu tenho certeza que a culpa não foi minha. Tudo bem, fica calmo, tá? Eu tenho um ótimo advogado, amigo do papai, o doutor Fernando. Ele chega a dizer que ele é quase um membro da família. Ai, que bom. Pelo menos é menos uma pesquisa de referência, né? Não, por falar em família, eu tô lembrando agora, eu esqueci de ligar para marcar aquela consulta com o médico que você tinha falado, lembra? Não, mas antes eu tinha que ligar o que era. Ah, pro professor de matemática. Meu Deus, hoje tá um dia complicado, viu? Olha, calma, tá? Vamos resolver isso juntos. Eu ligo pro médico, você cuida dos professores e se cuida também aí, tá bom? O dia já tá terminando. Tá bom, amor.
Pois é, o dia já tá acabando e eu tenho happy hour hoje. Ah, meu Deus, você parece até piada, né? Eu vou chegar um pouco mais tarde, tá bom? Tá, tudo bem, vai. Beijo, tchau. Beijo, amor. Bem que podia ser assim, né? Encanador de família, professor de família, eletricista de família, deputado de família. É difícil escolher, né? E quando a gente escolhe errado, então o prejuízo é enorme. Tá aí. Seria um bom serviço para ter aqui no meu celular. Serviço de família. O que você acha? O que é meu, eu procuro cuidar da melhor forma possível. E aqui não é só meu, aqui é da minha mãe e das minhas irmãs. Eu que estou aqui, eu tenho que cuidar da melhor forma possível do que é nosso. Tenho que prestar conta, tenho que buscar melhores produtos, melhores preços. Se eu comprar um incenso ali de má qualidade, o cliente vai vir reclamar comigo, ele vai vir em cima de mim e falar, ó, eu comprei isso aqui de você e não funciona como deveria, não presta. Então eu tenho que buscar produtos de qualidade para fornecer para o meu cliente da melhor forma possível para ele sair satisfeito. Muito obrigado, hein? E quando o cara está na área pública, o que eu vejo é o seguinte, que é como se o cara tivesse chegado lá, opa, cheguei, agora não preciso fazer nada durante 4 anos. Tá, se o cara não está me representando, como é que eu vou tirar ele? Eu vou ter que esperar 4 anos. Vou ter que esperar 4 anos para o cara ficar errando 4 anos até eu tomar outra decisão. Não, tem que mudar. Tem que ter um mecanismo para, se aquele cara não está fazendo o que eu quero, o que eu necessito, o que a maioria necessita, que é isso que a democracia é, a decisão da maioria, ele não serve lá. Tá errado, é um corpo estranho lá. Eu não me sinto representado por nenhum deputado. Certo. Eu mesmo, nas 2 últimas eleições, eu justifiquei. Como eu já não me sinto representado por nenhum deputado, eu até tinha dado uma ideia para mudar uma forma de representação. Porque cada estado tem uma quantidade X que pode ser de representantes, né? Colocar para os deputados um deputado virtual. Que cada estado... O que você acha disso, né? Que cada estado teria direito a ter mais um deputado, que aí, no caso, seriam 27 deputados. Dá um partido até de tamanho razoável, né? Perfeito. E isso não é para ter força política partidária, isso é para mostrar para os deputados como que está a ideia do cidadão referente àquela votação que vocês vão fazer. Cada cidadão, através de um aplicativo celular ou pelo computador, poderia ir lá e fazer a sua votação para o seu estado e aí mostrar a maioria de cada estado quer o quê? Quer que seja aprovada, não seja aprovada, quais os pontos. E ali vai valer um voto. Um voto de um deputado. Eu achei deputado virtual. Eu achei a ideia bacana. Eu gosto da ideia, porque é a ampliação da representação direta. Acho que tem outros mecanismos. Aí eu queria falar de um outro mecanismo de representação direta, talvez até para você colocar em andamento a tua ideia. Você faz parte de alguma associação? Algum sindicato da sociedade civil? Não. Já fiz, mas não faço mais. Hoje na Câmara tem uma comissão que é a Comissão de Legislação Participativa. Se você é de qualquer associação, sindicato, qualquer representação da sociedade civil, você pode propor uma sugestão. Essa sugestão vai ser relatada e depois ela começa a se encaminhar na Câmara como um projeto de lei de iniciativa dessa própria comissão. Eu estou te dando essa ideia porque eu já queria ver também a tua ideia tramitando, né? Como uma possibilidade concreta de se transformar. Mas a ideia em realidade. Se você quiser propor ideia, perfeito, à vontade. Eu posso propor a ideia, mas eu acho que se ela vem com respaldo da sociedade, sim, como uma ideia que surgiu de você e que determinado segmento da sociedade foi não só incentivado, mas foi também tocado por essa ideia, claro, e manda para cá essa ideia, eu acho que é bacana, né? Outra coisa também que eu queria perguntar para você, o que você acha do voto facultativo? No momento, eu sou a favor do voto obrigatório, mas para um futuro, eu sou a favor do voto facultativo, porque a decisão de não votar, de não escolher um representante, também é uma decisão, é uma omissão, mas é uma decisão, que tem influência direta no meu dia a dia, porque se eu omitir, eu estou deixando que outro faça a escolha por mim. Assim como você faz uma abstenção, você está deixando de ter a sua opinião para que outro tome decisão por você. Eu tenho a preocupação na instituição, desde já, de um voto facultativo.
E explico, apesar de que o nível de abstenção nas eleições ela tem se multiplicado, ela tem se ampliado, né? Mas eu acho que o peso do poder econômico, e essa é uma preocupação, e por isso que eu acho que essa questão tem que ser melhor amadurecida, o peso seria ainda mais exercido no caso de um voto facultativo. Com o voto obrigatório, não tem essa representatividade. Quantos que são advogados nessa Câmara? Quantos que são empresários? Quantos Uma boa que são... parte. Boa parte, né? Sim. Quantos que são médicos? Quantos que são da bancada ruralista aí, que são fazendeiros? Uma boa parte também. Ou representam fazendeiros. E quem é mesmo representante, vamos colocar aí de uma classe operária? Eu concordo contigo. Acho que o filtro já é conservador. Acho que no atual momento, você instituir voto facultativo, você amplia esse voto conservador. Se eu fosse convencido de que ele diminui esse voto conservador no sentido da representação, que o parlamento ia ser mais plural, com a cara do Brasil, eu teria uma outra posição. Para você ver hoje, sendo obrigatório, tem isso. Talvez Concordo. Só experiência. Hoje a gente é obrigado a votar, o voto é obrigatório no Brasil, mas as pessoas não são ensinadas a votar. Pega uma criança que não sabe matemática e bota, ó, comece a somar aqui, sem ensinar nada. E vai somando, ela vai somar errado. Se ninguém ensinar os números, a soma, o dividir, o multiplicar, ela vai fazer errado a conta. Então, a gente não pode obrigar um cidadão sem o ensinar. A gente só encontra aquela rejeição. Ah, corrupto, ah, é bandido, ah, só pode se for filho de não sei quem, só dá certo com aquilo. Então, isso tudo afasta mais o jovem, e não só o jovem, a população inteira, mas principalmente o jovem, que é o espírito de mudança. É o espírito que vai representar uma geração que ainda está sendo toda construída. E essa geração precisa ser representada, né? Se ela não tem representação e continuar sempre, o mundo vai continuar do jeito que está, a corrupção vai continuar do jeito que está, a Câmara vai continuar do jeito que está, e nunca vamos evoluir. Uma forma que eu vejo para acabar com esse afastamento da população da política seria justamente a aula de direito constitucional nas salas de aula dos alunos de ensino fundamental e médio. Infelizmente, nós não temos nas escolas essa prática, né, de formação política na escola. E aí o que a gente percebe nas eleições é que muita gente se afasta da política, e ainda mais no momento como nós estamos vivendo no Brasil, onde generalizam tudo, acham que todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto, e com isso as pessoas de bem vão se afastando e aquelas que têm interesse vão ocupando o espaço. Então, eu acho que não a disciplina, porque nós temos disciplina demais nas escolas. O que é necessário é nos conteúdos, né, de forma interdisciplinar, você dedicar parte dessas matérias. Você pode ensinar português, ensinando política e falando sobre política também. Não política partidária, tem que falar como política, como políticas públicas ou como do contexto, né, o sistema eleitoral como um todo. Nós precisamos melhorar para que os jovens tenham acesso à informação e que possam realmente, logo, logo, a gente colocar o voto opcional, né? Porque hoje o voto obrigatório é muito ruim, mas ao mesmo tempo, se a gente hoje não fosse obrigatório, provavelmente 90% não votariam hoje se tivesse eleição agora. E, então eu quero enfatizar aqui, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Deputado, na minha visão, o brasileiro, culturalmente, ele vota em pessoas, não em partidos. Salvo aqueles votos ideológicos, extremistas, hoje as pessoas, você vê, eu não votei no partido A, eu votei no partido B. A pessoa diz, eu votei no fulano, votei no ciclano. Hoje, infelizmente, as pessoas sequer sabem o que representa os partidos. E é muito comum. Às vezes você pega um partido de extrema de esquerda e um partido de extrema direita e faz a coligação e você vota num comunista e elege um capitalista, ou vota num capitalista e elege um comunista. O que falta, na prática, é exatamente isso. O que falta é programa. Não é? Cada partido tem que faz o seu estatuto, né? Mas tem que ter um programa, né? Tem uma ideologia, né? Tem os seus ideais, né? Quais são as bandeiras principais dos partidos. Isso se perdeu muito, porque com um número grande de partidos, hoje são 33 partidos, caminhando para mais 50 para serem aprovados, né? É tudo
copia e cola, né? E você vai criando partido sem essa identidade. Hoje é muito mais o cálculo matemático, as composições acontecem muito em cima de cálculo matemático, como elegeu a figura, do que propriamente o programa do partido. Por isso que eu digo, quanto menos partidos, melhor para você começar a identificar qual é o programa, qual é a ideologia, quais são os ideais, quais são as bandeiras do partido. Isso é que a população não conhece hoje, né? Eles veem os partidos como se fossem todos iguais. Deputado, hoje nós temos o financiamento de campanha exacerbado, em que acabam grupos de interesse se sobrepondo a candidatos e partidos. Ao meu ver, deveria existir uma limitação do orçamento de campanha, até para tentar igualizar candidatos de classes distintas, concorrentes ao mesmo cargo. Precisamos dar mais igualdade de competição. Não dá para você deixar como está, inclusive. Hoje, a tendência, mesmo sem o financiamento de empresas, não é você prestigiar quem? Quem tem recurso próprio. Então, as pessoas que têm dinheiro hoje, elas podem financiar a campanha delas sem limite. Nós temos que limitar isso. Na prática, o financiamento hoje é a causa de tudo que está acontecendo no Brasil. Com essa desculpa do financiamento, muitos acabam extrapolando, né, e recebendo propina, caixa 2, para financiar a campanha. E ninguém financia 30, 40, 50 milhões em função dos belos olhos do candidato. Isso aí, evidentemente, que tem interesse econômico. Eu enxergo que qualquer profissão ela tem que ser exercida com excelência. Ela tem que ser exercida da melhor forma e sempre visando o melhor por quem você está fazendo. No nosso caso, de advogado dos clientes. E da mesma forma, os políticos têm que dar esse retorno para o cidadão que o elegeu e também para o que não o elegeu, pois ele representa todos. Quando você chega ao patamar de ser o advogado, o representante daquela família perante o judiciário ou demais órgãos, a gente acaba eleito o representante daquela família. Muito obrigado, viu? Nossa, que dia difícil. Ainda fui bater o carro naquela BMW. Meu carro ficou todo arrebentado, a roda empenada. Que é isso? Não, mas isso vai resolver. Um advogado de família vai resolver. Mas vai resolver. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Deputado, tudo bem? É um prazer. Meu nome é Murilo Grossi, eu sou ator. E como ator, para nós atores, se a gente pensar bem, a questão da representação é a essência do nosso trabalho. E a representação, se tiver alguma entidade que em essência a representa, é o próprio ator. Por isso talvez se fale também, às vezes, o teatro da política, os atores da política, enfim. E eu sou um ator, eu tenho que representar, fazer uma reflexão sobre um personagem, sobre um texto, sobre uma época, e também essa reflexão com relação ao público que vai me assistir. Ou seja, qual é a mensagem que eu quero dar para esse público, o que ele pode esperar de mim, eu cumprirei ou não com o que ele pode esperar e tudo mais. E também na carreira de um ator a gente procura ter uma ética dessa representação. Como é que é essa ética da representação para o político? Bom, você deu uma aula aqui. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar também. Eu sou Espiridião Amin, né? Estou deputado e gostei muito dessa, não dessa comparação, dessa confrontação, né, entre um ator e outro ator. E eu, como ator, entre aspas, nesse cenário, para usar a linguagem, claro que não estou satisfeito com isso, né? O que se considerava como representação, nós sabemos hoje que esse conceito está prejudicado. Primeiro, proliferação de partidos e não de ideias. Nós temos proliferação de partidos, favorecida essa proliferação pelo uso do dinheiro público, claro, pelo fundo partidário. Então, se me perguntar o que é mais necessário, eu hoje fico com uma coisa só, que é a primeira, não que seja a única. Fim
da coligação nas eleições proporcionais. Para você obrigar a que haja aglutinações que, no final das contas, possam representar, olha, a minha prioridade como partido é isso, depois aquilo. Porque a coligação nas eleições proporcionais ajuda a proliferar os partidos. E esta enfermidade, sem dúvida, né, este câncer e a sua metástase são responsáveis por, olha, 80% da corrupção estrutural política. Sem dúvida nenhuma. Vai acabar? Não, claro que não vai acabar, mas Não, vai dar uma abafada boa. Hoje você tem que garimpar para encontrar um cidadão que se propõe a um cargo político que tenha vocação pública. Lanterna. Pois é, que tenha vocação pública. A figura do que era Diógenes algo óbvio, procurando uma lanterna. né? Que era algo óbvio, vocação pública. Quer dizer, a percepção de que você pode ser uma ponte de realização de uma vontade pública. E você tem, evidentemente, uma inserção de interesses classistas, notoriamente de mercado e tudo mais, com muita pressão, muito espaço para pressionar, enquanto que o cidadão comum, ou as de base, aí vamos dizer, com pouquíssimo espaço. Então, qual é o limite dessa ética da representatividade para o parlamentar na sua carreira, sem fazer julgamento moral de valor? Olha, há limites para você ceder às tentações, né, aos lobbies, às pressões confessáveis ou não. Com o que você mais convive na democracia, senão com pressões? Reconhecendo que a pressão é natural. Claro. É natural que eu tenha um lobby dos ambientalistas e que eu tenha um lobby posto de quem produz. E isso é democracia. Claro. Você tem que preservar uma virtude básica, que é o compromisso de representar, se possível, tão próximo daquilo que você disse que ia fazer. Pode ser o compromisso partidário, às vezes até sectário, se você quiser dizer, que por disciplina partidária te faz fazer uma coisa contra o teu pensamento. O meu partido que levou, foi o partido que te desencaminhou, então ele pode ter me levado até a porta, mas o último passo quem deu fui eu. Para o bem ou para o mal. Tô tranquilo lá, tô gostando de dar aula. Eu nunca tinha pensado nisso, mas tô gostando. É, né? E você, tá legal Tá no bem, o trabalho? escritório demanda danada, cara. Trabalhando muito. Todo. Olha o Thiago aí. Olha ele aí. Olha, Thiagão. Então, E aí? estamos falando sobre... Falando sobre nada. Humanidades, Falar nisso, quando são as eleições, hein? Era 2 semanas, né? 2 semanas? Daqui a 2 semanas. Nossa, não parei um minuto pra pensar em quem que eu vou escolher. Eu também não, cara. Não, Marcelo, não me fale em escolher hoje, não. Não, escolher não. Vou contar para vocês. Há 3 dias, eu chamei um encanador que não apareceu até agora. Aí tinha um problema elétrico, pedi indicação de 3 eletricistas. Você me indicou 3 professores de matemática. Olha o tanto de gente que eu tenho que escolher. E eu não sei se esse povo tem compromisso, eu não sei se vai dar certo. A gente tem que buscar referência, enfim. É difícil escolher, né? É difícil. E a gente não sabe qual é o compromisso desse pessoal, sabe? Não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai se arrepender depois. Só de pensar que daqui a 2 semanas eu vou ter que escolher um deputado entre tantos, eu fico cansado. Aliás, eu estou exausto. Mas vamos falar de coisa boa, né? Isso. Sabe que domingo tem Fla-Flu, né? Vai ser lá em casa. Sim, aí a escolha tá fácil, é Flu. É Fla. Não é Flu. Acontece que eu sou Botafogo, né? Então aí você torce pro Flu em consideração ao amigo. Não vem complicar meu dia. Não vem não, que já começou complicado na hora do almoço. A BMW. BMW? Do que vocês estão falando? Bati o carro. Bateu o carro? Bati. Que isso, Thiago? Você era o amigo da vez, hoje não podia. Pois é, era o amigo da vez. Felizmente consegui escolher um advogado de família que eu acho que vai resolver tudo. Quanto ao amigo da vez, fica tranquilo, é uma longa história e depois eu te falo. Vai dar tudo certo. Zé, me dá um suco de laranja? As escolhas do dia a dia. Em tantos dias do ano. E a gente toma tanto cuidado para não errar nessas escolhas, ou pelo menos para não se arrepender. Mas será que a gente toma tanto cuidado assim na hora de escolher em qual deputado vai votar? Deputado federal, aquele que vai nos representar lá na Câmara dos Deputados? Você já parou para pensar por que a gente faz assim? Pois eu parei para pensar hoje.